Boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional da noite. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos orientado. Senhor, os dias são cansativos, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Jesus, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional e pedimos que o teu Espírito Santo, o Espírito de Deus, se derrame sobre nós com sabedoria, discernimento, entendimento, venha nos capacitar e também com compreensão sobre toda a palavra que está sendo ministrada através do devocional e dos provérbios que estamos lendo e aprendendo mais de ti. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos, queremos e desejamos te ouvir, aprender mais de ti e guardar os mandamentos do Senhor nas tábuas do nosso coração, assim como tu nos ordena, levando dia a dia conosco, aonde a planta dos nossos pés pisar, que venhamos ser, Senhor Jesus, sal nesta terra e espelho refletor da tua graça e fidelidade para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas tens feito e sabemos que ainda fará muito mais por nós. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor amado. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos dar início ao nosso devocional e aqui nós leremos depois do Provérbios, tá? Mas já fica o título: O justo florescerá como a palmeira. Que linda imagem, né? Então, viemos aqui para Provérbios capítulo 4. Exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Eu já quero pedir desculpa para vocês, eu não sei se vocês estão ouvindo os fogos aqui onde eu moro, mas é que tá chegando final do ano e o povo gosta de soltar fogos. E ontem foi jogo do time do Flamengo, ele foi campeão e o povo gosta de soltar fogos. Então, eu peço desculpa se saiu barulho de fogos, tá bom? Vamos lá, nada vai impedir os ensinamentos do Senhor de penetrarem em nós, porque Ele é fiel, amém? Provérbios capítulo 4, exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Número 1. Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Oh, glória a Deus, aleluia, está chovendo aqui agora. Por isso eu comentei, porque pode sair no áudio o volume da chuva, tá bom? Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará.
dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Aqui o Senhor está mais uma vez falando aquilo que nossos pais sempre falou para nós. Não anda com aquele fulano, porque se você anda com aquele fulano, você vai se misturar com aquele fulano, você vai cometer as mesmas coisas que aquele fulano. E a gente fazia o quê? Eu não, mãe, eu sei que aquele fulano faz coisa errada, eu não vou fazer o mesmo que o fulano faz, não. Mas quando a gente não obedece, a gente padece. Está escrito na Bíblia, né? Lá em Samuel, a gente leu esses dias, não foi? E aqui o Senhor está dizendo a mesma coisa. Não ande com pessoas que não prestam. Para que você vai andar com pessoas que não prestam? A pessoa não presta, você... mas eu recebi essa palavra, eu não vou abrir mão do meu amigo, porque ele faz isso, 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 isso. Pois tá bom. Tá, continue. Sabe o que vai acontecer? Não é que você vai cometer os mesmos erros que esse amigo comete, não. É que as lambanças da vida do amigo vai respingar na tua. Como se eu não vou fazer? Experimenta. Para você ver se não vai dar errado. Eu experimentei. Deu errado. Deu errado. As lambanças de pessoas com quem eu não devia andar respingaram na minha vida. E o que eu fiz? Pois é. Aí o que acontece, minha mãe? Eu não avisei, viu? Eu falei que quem com porcos se mistura, farelo come. Aí eu tive que ficar ouvindo. A mesma coisa o Senhor está dizendo aqui. Não ande com pessoas que não prestam. Não vai a lugares onde existem pessoas com quem você não deve estar. Não vai na casa de fulano, de Bertano ou de Ciclano se essa pessoa gosta de falar mal da vida dos outros. Por quê? Porque você vai acabar falando mal da vida dos outros também, e isso é pecado. E nós aprendemos ontem que Satanás faz o quê? Ele vai acusar lá, ele vai lá, diante de Deus, para falar, lá, ó, fulaninho, seu filhinho, tá lá, ó, tu viu? Ele vai fazendo isso perante Deus. Então, se afaste de pessoas que falam mal da vida dos outros, que xinga, por nada, tá xingando, tá sempre com palavrão na boca. Não é certo. O Senhor mesmo diz: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, passa longe, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Esse tipo de pessoa, esses maus, essas pessoas más, elas perdem até o sono se não falarem mal de alguém naquele dia, se não xingarem tais pessoas naquele dia, se não maquinarem o mal. Eu vou fazer acontecer contra aquela pessoa e... Pois é. Mas Deus não se agrada disso. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências.
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em quem tropeçam. E ainda reclamam, murmuram. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que o Senhor quer dizer aqui? Se você tem planos, sonhos, projetos guardados no seu coração, não vai ficar falando para um e para outro, não. Não faz isso, não. Ouviu, mãe? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração e a língua. Porque dele procedem as saídas da vida. Conta para Deus. Quer contar para alguém? Chama o Espírito Santo. Espírito Santo, vem cá, preciso contar para você uma coisa. Olha, e se isso aconteceu, você acredita? Eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Ontem eu contei para o meu marido um sonho que Deus me deu. Acho que foi no início desse ano. Foi. No início desse ano. Mas olha, esse sonho Deus me deu. E eu falei para o meu marido, olha, eu sonhei assim, 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 assim. Depois do que eu entendi o sonho. Sonhei assim, assim, assim. E estou em paz, porque passou. E eu acredito que ele tenha entendido, né? E concordado, porque não falou nada. Coisa de homem, não falou nada. Ai, Jesus. Às vezes a gente quer que ele fale alguma coisa do tipo, e aí? Mas a gente tem que se acostumar. Então, o que acontece? Acontece que tudo que sonhava, tudo que Deus me revelava, eu saía contando. Contava para amigas, contava para o meu marido, contava para minha mãe, eu saía contando. Contava até para eu mesmo. Até que o Espírito Santo falou para mim assim, tudo que Deus te conta, tu abre a boca e fala. Tem coisas que tem que ficar somente entre você e Deus, até que se cumpra. Para que se gere testemunho e você fale, Deus me mostrou assim, e Ele fez assim, mais do que eu imaginei que Ele... Então, filha, aí eu não entendi. Aí Deus usou uma profeta da internet. Por quê? Eu sei que Ele usou uma profeta da internet. Porque estava passando assim uns vídeos e aí eu calhei de parar no vídeo desta profeta. E ela falou assim, porque você, sim, você que parou aqui nesse vídeo agora, não sai não, hein? Deus tem um recado para te dar. Eu fiquei curiosa. Aí eu falei, coisa boa, vai vir coisa boa, olha, vai vir promessa. Vem for uma bordoada. Porque você, tudo que Deus te fala e te mostra, tu abre a boca. Deus não já mandou você falar, fecha essa boca, mulher. Ainda falou mesmo assim. Eu falei, gente, como é que... Hein? É o Espírito Santo, ela tá falando contigo mesmo, tá? Eu falei, tá? É, contigo mesmo, porque eu falei contigo, você não me ouviu. Eu falei, e agora? E aí foi bordoada atrás de bordoada. E foi falando, e foi falando, e foi falando tudinho que eu fazia. E foi só um vídeo, gente. Que essa profeta de Deus gravou e lançou na internet, porque Deus ordenou que essa mensagem chegasse a mim, e acredito eu que a muitas outras pessoas a qual Deus queria falar também.
Então, eu aprendi ali a duras penas. Foi duro. Fiquei bem chateada, mas aí também fiz um propósito com Deus e comigo mesma. Abri a boca para mim mesma e falei: olha aqui, Elialda, você vai fazer o seguinte, tu vai calar a boca, a partir de agora tu só vai falar quando você se sentir em paz. Tu só vai falar quando Deus disser, pode falar. Então, assim eu fiz. Passei a fechar a minha boca. Passei a guardar segredo. De vez em quando tem alguns que ainda não contei. De vez em quando eu falo para Deus, Senhor, quando é que eu vou poder contar? Senhor, isso aqui, eu posso falar? Pois é. Então, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com esse negócio de falar coisas mais. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés. O que isso quer dizer? Presta atenção, pense antes de ir para onde você vai. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Devo ir? Não devo ir? Senhor, me orienta. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É forte, né? Mas são necessários ensinamentos. Vamos amanhã para o capítulo 5. Amém? Agora voltemos para o nosso devocional, pois já lemos parte do nosso devocional. O justo florescerá como a palmeira. Eu e você floresceremos como a palmeira. Texto base. Lá em Salmos capítulo 92, do versículo 12 ao 15, fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Introdução: o Salmo 92 é um cântico de gratidão e exaltação ao Senhor por sua fidelidade e justiça. O salmista mostra que há uma diferença marcante entre os que vivem de acordo com a vontade de Deus e os que rejeitam sua presença. Enquanto o ímpio é passageiro como a relva, o justo é comparado como a palmeira e ao cedro, símbolos de firmeza, vitalidade e crescimento contínuo. A força da palmeira permanece firme mesmo em condições difíceis. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque ao sair de casa, orei ao Senhor, pedindo-te que me permitisse ir até a minha mãe e voltasse e não chovesse. E tu esperastes e agora a chuva se derrama. Obrigada, Jesus. Obrigada. Então, a palmeira é uma árvore que resiste ao calor, aos ventos e às adversidades. Eu acho a palmeira uma das plantas mais lindas, árvores mais lindas. Eu acho ela muito linda. Por quê?
Porque eu acho que ela é um tronco reto e tem os frufruzinhos dos cabelinhos dela para os lados, onde que ela balança, 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 mas ela não tomba. Eu acho tão lindo, porque ali em volta dela, ela cresce até no deserto. Eu acho coisa muito linda. Como é que pode? Mistério de Deus. Mistério de Deus. A palmeira é uma árvore que resiste ao calor, aos ventos e às adversidades. Suas raízes profundas alcançam água, mesmo quando o solo é seco. Vocês já viram a palmeira plantada no deserto? Pois é, não é interessante? É deserto. Mas ela está lá, toda linda e viçosa. Assim é o justo. Permanece firme porque suas raízes estão em Deus e não nas coisas do mundo. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 ao 8, confirma essa verdade. Bendito o homem que confia no Senhor. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Aplicação na minha e na sua vida. Quem confia no Senhor pode enfrentar tempos difíceis e ainda assim permanecer de pé. Sua força vem de Deus, não das circunstâncias ao redor. O cedro do Líbano, crescimento lento, firme e duradouro. O salmista também compara o justo ao cedro do Líbano, uma árvore majestosa que cresce de forma constante e sólida. O cedro representa estabilidade, maturidade e resistência espiritual. Vamos ver um cedro? Aqui, eu trouxe vocês para vermos um cedro. Olha isso. Que lindo. É lindo, né? Árvore valiosa. Muito lindo. Muito interessante. Olha que grande. Que linda, espalhando todas as seus ramos, seus galhos. Uau! Que coisa linda! Como Deus é maravilhoso, né? Já imaginou quanto tempo demorou para elas crescerem e estarem assim? Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15, nos exorta a crescer em Cristo para não sermos levados por ventos de doutrina. O que é isso? Esses ventos de doutrina. É os falsos profetas. Quando eles começam a falar um monte de coisas e a gente acaba acreditando. Esses dias, eu estava aqui no Instagram vendo um estudo que eu achei bem interessante e comecei a ler. Aí no meio do caminho eu falei assim, mas tem algo de errado. Tem algo de errado. Estava falando sobre o livro de Cantares de Salomão. E eu comecei a ver, eu falei, tem algo de errado. Porque está dizendo uma coisa do livro de Cantares de Salomão que não é verdade. Cantares de Salomão foi escrito, inspirado na Igreja de Cristo. Está falando uma outra coisa. Eu parei de ler na hora. Parei de ler e falei assim, eu vou lá nos comentários para ver se tá batendo com o que eu tô sentindo. E fui lá nos comentários e muitas pessoas falando, o livro de Salomão não foi escrito dessa maneira que você está dizendo, o livro de Salomão foi escrito para a igreja e tudo mais, e Cantares de Salomão. E foi explicando, eu falei assim, glória a Deus, olha aí, olha aí, doutrina errada, olha aí, falso profeta, obrigado, Espírito Santo, muito obrigada, eu até tirei a curtida, esse coraçãozinho vermelho aqui, que a gente
faz, entendeu? Eu até falei, eu vou te curtir, não vou não. Pois é. A gente precisa estar firme, cientes da palavra, da verdade do Senhor, para quando a gente ler coisas que distorcem a palavra, os livros, a Bíblia em si, a gente combater. Não, isso é mentira que Satanás está querendo implantar na minha mente. Tem muitas mentiras que foram ditas por causa dos versículos que foram lidos erroneamente. Sabia? Um dos versículos que foi lido erroneamente é... Ai, Espírito Santo, me traz na memória aquele. Aquele curtinho que estava bem na língua, na ponta da língua. Ele foi embora por quê? Bota ele aqui, Espírito Santo. Ai, Jesus. Acho que eu tô precisando de vitamina B12. Oh, Jesus. Lembre, o Espírito Santo me trouxe a memória. É aquele que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, não é assim, não. Vocês sabiam que a tradução está errada? Esse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, a tradução está errada. No hebraico original, a tradução não é a tradução não é essa. A tradução é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque o Senhor é quem provê tudo para nós. Entendeu? E dentre outros versículos também, que dizer, falam dos humilhados serão exaltados, uma coisa assim. Não, tá errado isso daí. Eu vou procurar direitinho e vou explicar para vocês melhor. Aplicação prática na minha e na sua vida. Deus não quer que eu e você apenas comecemos bem. Ele deseja que eu e você cresçamos com profundidade na verdade, na palavra do Senhor. O crescimento espiritual pode ser lento, mas é seguro quando alicerçado na presença do Senhor. Plantados na casa do Senhor, o segredo do florescimento. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Ser plantado na casa do Senhor fala de permanência e compromisso com a presença de Deus. Aqui entra aquela famosa palavrinha onde que precisamos estar sempre fazendo o quê? Buscando constância, insistentemente. Não é apenas frequentar, mas viver enraizado na comunhão com Ele. O florescimento do justo é resultado direto dessa conexão constante com o Senhor. A aplicação na prática para a minha e para a sua vida. Permaneça firme na palavra, no coração, na oração e na comunhão. Ser plantado é escolher todos os dias permanecer próximo de Deus, mesmo quando as emoções mudam ou os ventos sopram fortes. Esses dias, o Espírito Santo, o Senhor, me acordou de madrugada. E eu estava tão desorientada e cansada emocionalmente que eu falei para ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero muito falar contigo, mas eu não tô conseguindo raciocinar. Eu não estou conseguindo raciocinar. Está acontecendo isso, e olha isso, Jesus. Agora olha para isso, Jesus. E olha para isso. Aí eu fui falando com ele: Jesus, isso é um absurdo. Isso aqui assim, isso aqui assim, isso assim, assim. E ele falou comigo. Fiquei tão constrangida, gente.
Porque eu falei para ele, até hoje eu falei com o Espírito Santo, eu quero pedir perdão ao meu Senhor, porque o meu Senhor Jesus veio, eu queria tanto ter dado mais atenção, ter sido agido mais como no Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graça. Eu queria tanto ter feito uma festa para a presença do Senhor, mesmo aqui, mas eu não consegui, Espírito Santo, me perdoe. E aí o Senhor me lembrou. Lembra? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu entendo você. Ali ele me deixou mais constrangida ainda, gente. Dá vontade até de chorar, porque esse Deus, ele deixa a gente constrangido, sabe? Ele é maravilhoso. Então, frutificando mesmo na velhice. Aí, mãe, aí, Marlene, aí, tias. Dona Iraci, Dona Terezinha, as idosinhas lindas da minha vida. Aí, ó, frutificando mesmo na velhice. A promessa de frutos constantes. Na velhice ainda darão frutos. O justo não é produtivo apenas por um tempo. A fidelidade do Senhor o sustenta em todas as fases da vida. Mesmo quando o corpo envelhece, o espírito continua frutificando. Deus promete vitalidade espiritual e relevância contínua àqueles que permanecem nele. Aplicação na minha e na sua vida. Nunca pense que o seu tempo passou. Não passou, não. Em Deus há sempre algo novo para viver e frutificar. Vocês se lembram de Ana? Ana era, não estou falando de Ana, mãe de Samuel, não. Estou falando de Ana, uma mulher idosa que vivia na igreja. Ana, ela praticamente morava na igreja. Ela, não sei se dormia na igreja, mas fala desta idosa Ana, que eu não sei se já li para vocês, se não eu vou ler, mas que sejamos mais como Ana. Mesmo na velhice, ela não largava o Senhor. Ela era viúva, mas ela ficava lá, na casa do Senhor. Então nunca pense que o seu tempo passou. Em Deus há sempre algo novo para viver e frutificar. Cada fase da vida tem um propósito e uma colheita. O propósito do florescimento: glorificar a Deus, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O florescimento do justo tem um propósito: anunciar a retidão e a fidelidade de Deus. Não se trata de exaltar conquistas pessoais, mas de glorificar o Senhor através de uma vida que testemunha sua bondade. Aplicação na minha e na vida de vocês, uma aplicação prática. Deixe que suas vitórias e sua perseverança apontem para Deus. O mundo precisa ver que a tua firmeza vem da rocha, por nome Cristo. Conclusão: o Salmo 92 nos ensina que o florescimento do justo não depende das circunstâncias, mas das raízes firmadas em Deus. A palmeira e o cedro são imagens da constância e do crescimento que vem da presença do Senhor. Mesmo nos tempos difíceis, o justo floresce, não por mérito próprio, mas porque o Deus que o sustenta é fiel. Vamos orar? Em nome de Jesus, põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor, firma-me em Ti, para que eu floresça em todas as estações. Que minhas raízes estejam na Tua presença
e meu coração permaneça constantemente na tua vontade. Dá-me graça para crescer com firmeza e frutificar para a tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Não se preocupe se o crescimento parecer lento. O que tem raízes firmes floresce no tempo certo. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. Temos que ter raízes firmes no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.